Procedendo com a abertura do nosso programa de hoje, o tema é As Mulheres de Tejucupapo. Tejucupapo é uma pequena vila situada próximo à praia de Ponta de Pedras, no litoral de Pernambuco, onde em 1646 aconteceu um fato curioso. Naquele tempo, a população existente no local era composta de algumas famílias que viviam da pesca. Todos os domingos, os homens da aldeia costumavam levar o produto de seu trabalho para vender na capital, Recife. Nessa época, os holandeses que haviam invadido o território pernambucano estavam praticamente encurralados no Forte Grande, na ilha de Itamaracá, próximo a Tejucupapo, e encontravam-se sem alimentos para sustentar a tropa. Os holandeses já sabiam que todos os domingos os homens de Tejucupapo viajavam para Recife a fim de venderem a pesca. Por isso resolveram invadir Tejucupapo num domingo pelo mar, porque só encontrariam mulheres como resistência. A ideia era conseguir pegar todo o alimento possível para as tropas que já estavam passando fome. Sabendo que iriam encontrar só mulheres e crianças, tinham certeza de que a emboscada seria fácil e já contavam com a vitória. A notícia de que as tropas holandesas tinham desembarcado na praia chegou rapidamente aos ouvidos das mulheres de Tejucupapo, que logo se organizaram a fim de defender suas casas e seus mantimentos e a própria vida. Para lutarem contra o invasor, elas usaram as armas que possuíam: utensílios de cozinha, água fervente e pimenta. Enquanto os poucos homens que permaneceram na vila enfrentavam o inimigo com balas, as mulheres cavaram trincheiras onde se esconderam e surpreendiam os holandeses, jogando-lhes nos olhos água quente com pimenta. A batalha durou horas, até que os holandeses se deram por vencidos e voltaram para o mar, com fome. A Batalha de Tejucupapo ficou conhecida na história do Brasil como a Epopeia das Heroínas de Tejucupapo, e suas mulheres até hoje são homenageadas e respeitadas pela coragem e determinação de defender aquilo que tinham de mais precioso: suas vidas, suas casas e famílias. Meu irmão e minha irmã, aplausos a essas mulheres pernambucanas daquele século XVII. Será que essa história é conhecida, bem conhecida, pelo povo pernambucano, que eu tenho certeza em grande número nos acompanha nesse instante? Nossos cumprimentos a vocês pernambucanos, de modo particular, às queridas mulheres. Gente, esse episódio de hoje ele nos ensina muitas coisas. Nos ensina, sobretudo, a lutar para defender aquelas coisas mais valiosas para nós. Lutar para defender a nossa própria vida, lutar para defender as nossas casas, ou aqueles bens que nos foram confiados, nos foram dados para nos servirmos deles e que servem de proteção à nossa vida. E lutarmos também pelas nossas famílias, nossos filhos. Eu fico imaginando qual não foi o desespero daquelas mulheres ao saberem que estavam chegando pelo mar aqueles holandeses, e elas já imaginavam, os holandeses eram inimigos, e elas imaginavam o que eles queriam, provavelmente temendo não só entregar seus bens, seus alimentos, mas com medo de perder a própria vida, de serem violadas. Com poucos homens que tinham ficado ali na região, elas partiram então para a estratégia. E veja só o que elas usaram para se defender. Alguns poucos homens que ali estavam usaram armas, mas as mulheres usaram utensílios de cozinha, e eu fico imaginando aqui
Os holandeses chegando, se aproximando, provavelmente armados, e aquelas mulheres com o quê? Quais utensílios de cozinha? O que era possível? Imagino aqui armas brancas, panelas, sei lá. Água fervente e pimenta foi a ideia original delas. E veja só, e não é que deu certo. Elas conseguiram. A estratégia foi cavar armadilhas no chão, armar trincheiras onde se esconderiam e surpreenderiam os holandeses, jogando-lhes nos olhos água com pimenta. Água fervente. A gente até ri, mas funcionou. Porque elas tinham de fato consigo um sentimento e um desejo muito forte de defender aquilo que lhes era mais precioso. Ao olhar hoje para a história dessas mulheres, eu fiquei pensando numa questão que é muito discutida na moral cristã. O tema da legítima defesa. O que é a legítima defesa? É uma defesa contra uma agressão injusta, ou seja, quando uma pessoa sofre tal agressão e, tendo esgotado toda e qualquer possibilidade de evitar uma eventual resposta agressiva, ela se defende do agressor. Aquelas mulheres não restava nada a não ser se defender. E aí, valendo-se moderadamente dos meios necessários, que são meios necessários? Aqueles meios que você encontra. As mulheres utilizaram aqui utensílios de cozinha, água quente com pimenta. Então, utilizando-se dos meios necessários, a pessoa procura repelir aquela injusta agressão contra si própria ou contra outra pessoa que ela está defendendo. E aí, para defender a sua vida, a pessoa utiliza qualquer meio para proteger a si ou ao outro. Ainda diz a moral cristã que a defesa deve ser proporcional à agressão sofrida, isto é, se inimigos estão vindo e ameaçam a sua vida de morte, você pode utilizar-se da legítima defesa para se defender também atacando, mesmo que isso leve à morte do outro, daquele agressor. Mas veja, é um tema muito difícil. E é por isso que em outras épocas os cristãos iam à guerra para defender a si mesmos contra as ameaças, para defender a sua fé, para defender sua família. O Catecismo da Igreja fala no número 2263 e 2264 o seguinte: quem defende sua vida não é culpável de homicídio. Isto é, se uma pessoa para defender a sua vida mata, ela não recebe a culpa, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Catecismo da Igreja. São Tomás de Aquino tem também uma reflexão muito importante, tratando dessa problemática da legítima defesa. Ele se vale do princípio do duplo efeito, ou seja, a possibilidade de que um mesmo ato tenha duas consequências, das quais só uma esteja na intenção e a outra fora deste ato. O que isso quer dizer? O cristão é chamado, claro, a se identificar com o Cristo, a seguir o seu exemplo. O próprio Cristo nos diz assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Está lá em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 41. Não resistais ao mal, ele está fazendo referência à necessária extinção do espírito de ódio, de vingança, que seus discípulos devem operar dentro de si. O que isso significa? Tudo isso. Que o cristão é chamado a viver o exemplo de Cristo, que não usa a legítima defesa, o que lhe era de direito. Por quê? Porque o ideal cristão é
o proposto por Cristo, porém, e aqui vem agora esse porém importante, o cristão tem sempre um espírito pacífico. Ele é manso, ele é humilde, ele não carrega dentro de si o ódio, a vingança, o desejo de matar. Porém, veja agora o que diz o Papa Bento XVI. Essa máxima não pode ser imposta por ninguém, mas ser escolhida por alguns. Essa é o quê? De, por exemplo, alguém que está vindo na sua direção, um agressor para lhe matar, e você resolve não se defender, deixar que ele lhe mate. Você resolve simplesmente deixar que ele tire sua vida. Porque você diz para si mesmo: eu sou cristão, eu não quero cometer nenhum ato que me diferencie do Cristo. E aí você simplesmente se deixa violentar, sacrificar e até mesmo matar, porque você não quer reagir. É lícito, diz isto o Papa Bento XVI. Porém, isso não pode ser imposto por ninguém a outro. Deve ser escolhido por alguns. E se a pessoa escolher se defender, há legítima defesa. Isto é, entra um ladrão na sua casa. Se você resolve se defender com uma arma, por exemplo, ele está entrando, ele é uma ameaça. Se você matar, você não tem a culpa, porque é legítima defesa. Você pode optar pela legítima defesa, e a moral cristã diz que isto não é um erro. Matar quando se defende, ao invés de se deixar matar, você então parte e faz isto primeiro, para não ser morto, se defendendo de um agressor, de uma agressão injusta, de um ato violento. Esse direito à honra e à legítima defesa é um tema muito caro, é um tema muito abordado, muito tratado. E o Catecismo da Igreja Católica aborda isso muito bem. Diz que todos gozam de um direito natural à honra do próprio nome, à sua reputação, ao seu respeito, e ressalta a dignidade que é a própria vida do ser humano. É daqueles temas que se trata com muita delicadeza e com muita atenção. Eu aqui apenas reportei esta questão para mais uma vez recordar o exemplo dessas mulheres que partiram para o ataque contra seus agressores, os holandeses, no ano de 1646, em Tejuco-Papo, Pernambuco, numa batalha que ficou muito conhecida na região, e que os holandeses, depois de perderem alguns dos seus guerreiros, se viram obrigados a voltar para alto mar, porque foram vencidos pelas mulheres de Tejuco-Papo e alguns poucos homens que ali tinham ficado naquele final de semana, quando o grande número tinha ido para Recife, por causa dos hábitos da época, as feiras, essas coisas todas. Meu irmão e minha irmã, pensamos sempre que nunca é fácil tomar as decisões quando se é cristão. Mas é importante, mais que tudo, conhecer aquilo que deve mover o coração do cristão, o que diz a palavra de Deus, o que diz o catecismo da igreja, para que sejamos cristãos muito conscientes na defesa dos nossos valores, na defesa da nossa vida, na defesa das pessoas que nós amamos, e que ninguém deve abrir mão dessas defesas quando são tão preciosas para nós. Os nossos principais valores: vida, família, bens naturais deixados por Deus,